Vamos seguir agora com a palestra O painel e a importância da equipe multidisciplinar no atendimento do idoso, institucionalizado e de espaços de estimulação física, cognitiva e de socialização com a terapeuta ocupacional, CEO da EB Terapias e mentora do método Cuidador de Elite, Maiara Martins. Bem-vinda, Maiara. Tá bom, querida, obrigada. Vou pôr aqui, tá? Muito boa tarde. Eu vou tomar a liberdade de ficar aqui no meio, com o microfone, porque diferente da Priscila, eu sou muito estabanada, então eu tenho receio de ficar só ali no cantinho, tá bom? Pessoal, muito prazer e muito obrigada por estarem aqui. Eu espero poder, nesses minutos, contar um pouquinho da minha história, poder dividir com vocês alguns casos de sucesso, para que vocês possam também ter a oportunidade de se inspirar e multiplicar essas experiências que a gente tem tido. Muito prazer, eu sou Maiara Martins, terapeuta ocupacional, e aqui eu represento um grande time da ABE Terapias. Para onde que aponta? Que não está indo. Há 12 anos atrás, eu fui chamada numa ILPI porque eles foram multados. Eles não sabiam o que era terapia ocupacional, eles não entendiam a importância da estimulação, mas para cumprir ali um critério, uma multa, eu fui chamada e foi muito difícil, porque o que eu encontrei foi o modelo asilar, onde os idosos eram deitados por volta de 3 horas da tarde, não tinha nenhuma atividade, eles não tinham nenhuma singularidade, então toda a proposta era feita voltada para os cuidados clínicos e nada mais. E quando eu cheguei, colocando como sugestão tomar um banho de sol, fazer alguma atividade coletiva, fazer algum uso de material, eu fui muito boicotada, porque onde já se viu dar tesoura para um idoso com Alzheimer? É um absurdo. E aos pouquinhos, com muito jeito, com muito cuidado, eu fui começando ali um trabalho, começando pelo monitoramento, conseguindo fazer um mapeamento de todos os moradores, depois criando um projeto de atendimento individual, um projeto de atendimento coletivo, e aos poucos os familiares foram notando diferença, a própria equipe foi vendo que alguma coisa diferente estava acontecendo, e bem devagarzinho, com muito jeito, eu consegui colocar algumas condutas, algumas diretrizes. E esse modelo assistencialista, com o foco na doença, ele ainda existe. A gente encontra muitas instituições que ainda estão em modelos bem antigos, como 10, 15 anos, 20, 50 anos atrás. E hoje, a gente tem visto, até através da Trevo, esse caminhar para o foco na qualidade de vida, o foco na potência, para que eles não sejam reduzidos a um diagnóstico, né? Para que eles não fiquem apenas com os nãos que a fragilidade lhe impõe, mas sim também com a dignidade, com o que mais ele pode ser, apesar de um diagnóstico que ele veio a receber. Sempre vou. E aqui eu trago um pouquinho da nossa história. Eu comecei a ter um foco, inclusive, naqueles que até então eram invisíveis. Porque o idoso que está na sala, ele até tem uma televisão ali na frente para ele se entreter. Pode ser que ele nem preste atenção, mas a TV está lá. Diferente do idoso que está no quarto, que naquela época, ele não era investido. Ele tomava o banho, às vezes, 4 horas da madrugada. E aí, eu fui chamada para atender a dona Marta, que é essa idosa aqui do meio, porque ela estava reclamando demais. Apesar de ser fisicamente muito comprometida, ela se queixava tanto que a enfermagem já não aguentava mais. Foi aí que chamaram a pessoa que tinha mais paciência ali na casa. E quando eu fui com uma escuta ativa. E aí ela me disse que ela sentia muitas dores, então a gente trabalhou questões de posicionamento. Eu descobri que ela era uruguaia, que ela foi uma grande nadadora, que ela trabalhava como tapeceira, fazendo móveis maravilhosos. Então a família me mandou fotos da história de vida e no quarto a gente fez uma exposição para que aquilo gerasse assunto com a equipe dos cuidados. Ela não conseguia se mexer, então eu levava tecidos, levava madeira, e ela dizia o que eu tinha que fazer. Então eu voltei a construir os móveis, ela voltou a criar, voltou a fazer várias coisas através das minhas mãos. Um dia eu levei várias músicas do Uruguai, e quando eu coloquei, ela falou, desliga, eu quero Rolling Stones. E ouvimos um rock pesado.
Era a época da Copa, e apesar dela não enxergar, ela queria acompanhar a Copa. Então, a gente conseguiu colocar assim, uma TV no quarto, ela ouvia. Ali é um exercício que eu estava fazendo com o tablet, tinha que ser bem pertinho. E ela, certa vez, me disse assim, Maiara, eu queria por um dia ser a pessoa que me vira na cama. Porque todos os dias ser a pessoa que espera para ser virada na cama, eu não aguento mais. Naquele dia, ela me deu uma lição que, desde então, eu diariamente agradeço a oportunidade, o dom que eu tenho de poder servir. Porque deve ser muito difícil estar naquela condição e porque você tem condições que são limitadoras, fazem com que você não seja ouvida. Ela estava sendo até roubada e ela estava percebendo, mas ela não era ouvida. Estou falando de 12 anos atrás. E aqui, alguns outros exemplos, né? Quando, por exemplo, eu comecei a levar pacientes para passeios, sozinha, sem carro, na época que não tinha Uber, nem táxi acessível, mas eu ia, porque eu entendia o propósito. Às vezes eu voltava, ela nem lembrava para onde eu tinha ido, mas ela sorriu o passeio inteiro. Então, no feeling ali, na raça, eu fui criando uma série de serviços. Aqui o nosso primeiro grande grupo foi um bingo, o clássico bingo, e aí eu levei prêmio para as cuidadoras, para a enfermagem, todo mundo pôde participar, e aos poucos a gente foi conseguindo mudar a proposta para não ser só o jogo. E aqui a dona Miriam, que é uma senhora que não tinha família, ela era solteira, filha única, mais de 90 anos, uma das primeiras mulheres da USP, historiadora. Pode jogar no Google Miriam Ellis, que eu aprendi muito com ela, uma mulher extremamente sábia. E quem notou que ela estava com Alzheimer foi o porteiro do prédio, porque ela ligava para ele o tempo inteiro, ela não tinha ninguém muito próximo. E quando eu fui chamada, eu fui atendida a bengaladas, porque ela não entendia por que eu estava lá, porque é uma estranha na minha casa e eu apanhei bastante. Mas também, com muita técnica, aos pouquinhos, a gente conseguiu se vincular e eu me tornei gestora de caso. Então, montei a equipe de cuidadores, fazia farmácia, fazia mercado, fazia as terapias. Depois de 1 ano e 8 meses, ela aceitou sair de casa. Então, para vocês terem ideia, por mais de 6 meses eu pintei minha unha de rosa, porque toda vez que eu chegava, ela via minha unha e ela desejava voltar a pintar. Depois de muito tempo, ela aceitou a manicure, né? Emprestando o meu corpo, emprestando o meu desejo para que ela voltasse a se vitalizar. Então, todas essas fases foram muito marcantes, porque a gente conseguiu, na vivência, ter pontos de partida, porque naquela época era muito difícil você achar um Instagram, não tinha, né? Você pesquisar, achar um livro, um artigo, encontrar colegas para você dividir. E aos pouquinhos eu fui entendendo qual era a demanda, qual era o propósito, o quanto era necessário investir em pessoas que estavam mais frágeis. Quando, estando ali nas instituições, foi tão bacana o processo que eles me chamaram para trabalhar todos os dias. Só que eu tenho uma formação na Unifesp que, desde o começo, a gente fala da equipe interdisciplinar. E quando eles me chamaram para trabalhar todos os dias, eu falei, nossa, eles vão enjoar da minha cara, né? Todo dia terapia ocupacional, eu acho que não é tão completo para tantas múltiplas demandas que eles têm, na verdade. E aí eu sugeri que a gente chamasse um educador físico, uma gerontóloga, e eles me permitiram. Mas disseram, cuida você, porque a gente não entende nada disso. E foi ali uma grande oportunidade que, sem perceber, eu me tornei gestora. E, aos poucos, a cada dificuldade que a gente detectava, a cada dor, um paciente com traque, um paciente com queda, a gente ia trazendo novos amigos, novos profissionais, convidados, e fomos ali montando projetos que, na prática, deram certos, outros nós fomos revisando, até chegar em alguns pilares que temos hoje. Em 2018, o projeto ficou sério demais, tinha gente demais. Foi aí que eu me dei conta que eu precisava abrir uma empresa. Porque, enquanto profissional da saúde, na graduação, a gente não tem uma aula de Excel. Que dirá se ver empreendendo. Então, as coisas aconteceram muito naturalmente. E, quando eu me dei conta, foi melhor abrir uma empresa. Então, hoje, a gente tem, na ABIE, um pilar de grupos terapêuticos, onde nós organizamos com a equipe multidisciplinar as atividades significativas, com projetos e materiais adaptados, estímulos que abarcam questões físicas, cognitivas, sensoriais e sociais, e que têm diretamente um impacto clínico
Nós estamos falando de atividades que funcionam, não é recreativo, não é só lúdico. Por termos profissionais especializados, a gente consegue levar efetividade. Não era um passar do tempo. É algo que agrega na condição que ele tem, seja uma disfagia, seja um declínio cognitivo, seja uma deformidade, levando estratégias que façam sentido, que causam propósito e que ele tem sucesso, que ao iniciar, ele tem a chance de concluir, porque as etapas foram adaptadas de acordo com a necessidade dele. E isso só é possível porque a gente trabalha com profissionais habilitados. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, a terapia assistida por cães, que nesse exercício os idosos estão todos de mão dadas, trabalhando ali o alongamento, e o cachorro passa por baixo, passa por cima, de uma forma motivadora para eles fazerem a fisioterapia. Aqui um exercício de culinária com a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, trabalhando toda a sequência da receita, toda a questão sensorial, de sentir os cheiros, degustar depois algo feito por eles, o resgate de uma receita que era afetiva. A educação física, que traz toda a movimentação global, mas com pistas, com elementos que favorecem o aproveitamento e a execução. A psicomotricidade, eles fizeram aqui, foi o tema de uma festa junina, as galinhas de cabaça, uma atividade adulta, com materiais adultos, e que ficam bonitos, e no final ele leva para o familiar, para que esse familiar possa vê-los ativamente. Mais do que só receber cuidados, ele volta a cuidar da pessoa que ele cuidou uma vida inteira através de uma atividade. Aqui um exercício funcional, né, de estimulação cognitiva através de compras, tinha toda uma lista de mercado, cálculo, trazendo ali algo que eles fizeram uma vida inteira. E aqui um exercício também da educação física, que é uma raquete adaptada, feita com bambolê, com malha, que estimula o movimento global, um jogar a bola para o outro. E eu vou trazer essa raquete amanhã. Então, se vocês forem lá no stand, que a gente está dentro da Trevo, eu vou mostrar e a gente vai fazer um pouco desse exercício, tá? Algo simples, mas que foi criado aqui com a nossa equipe e que efetivamente promove a movimentação global, mesmo que seja um idoso que tem um comprometimento motor muito grande. Através de um material como esse, a técnica do profissional, ele tem a oportunidade de se mexer, de estar ativo. A gente percebeu a importância de ter protocolos nas avaliações individuais, por mais que eles estejam numa moradia coletiva, sendo atendidos com grupos terapêuticos, a individualidade precisa acontecer. E nós temos protocolos desde a admissão. Então, quando o paciente chega, tem uma reunião com a família para entender toda a história de vida desde quando nasceu. Porque, às vezes, um trauma, um detalhe da infância que está repercutindo agora. Se você conhece toda a história de vida e faz, de fato, um prontuário humanizado, você tem altas chances de uma boa adaptação e uma boa permanência na sua instituição. Nesse momento da admissão, você alinha as expectativas da família, acolhe as dúvidas, acolhe as dores, e isso é feito dentro de um critério, dentro de um protocolo que a gente desenvolveu e que funciona muito. E eu vou adorar poder apresentar para vocês, se vocês tiverem interesse de humanizar o processo de admissão de vocês. Depois do acolhimento familiar, nós fazemos todas as avaliações, né? Então, cada instituição que nós atendemos pode escolher o modelo de quais as avaliações, mas, em geral, fono, físio e TO, que agrega com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, porque logo na largada você tem que mostrar para a família como ele chega. Porque, se depender dos familiares, todos são lúcidos e comem dieta geral. Ou, então, tem uma coisa de, ele está tão ruim que ele não vai responder a nada. Se eu coloco um parâmetro na entrada, se eu realmente avalio e devolvo para a família essa avaliação, a chance da família ser minha parceira é muito maior e eu conseguir fazer um plano terapêutico adequado também aumenta. Feito o acolhimento familiar, deu essa devolutiva, a gente vai encaminhar para um atendimento individual, se necessário, ou nós vamos monitorar. Isso, por exemplo, no grupo da fono. Ela vai fazer as atividades com eles, mas uma vez por mês ou quinzenal é gerenciamento de deglutição. Porque, por mais que ele não está engasgando, ele é um idoso frágil, ele pode ter uma disfagia que vai evoluir. E se eu monitoro, a chance de eu evitar uma broncoaspiração é muito maior. Então, a gente trabalha com prevenção, com segurança, agregando ao protocolo da casa. E não só quando o paciente já está muito fragilizado.
O atendimento individual é feito por demanda e diante de autorização do familiar. E para o gestor da instituição é muito interessante porque é um serviço a mais com a equipe da casa e que é colocado um lucro em cima. Então, se você tem uma instituição que está com lotação máxima, você ainda consegue prospectar dentro da própria instituição com uma equipe que é sua referência. Com isso, você garante segurança, porque a qualquer intercorrência você tem a quem recorrer, e todo o monitoramento, todo o protocolo, ele foi fechado, né? Você consegue entender nos detalhes como está a evolução de todos os residentes. E esse serviço da instituição, ele é um grande diferencial. Então, nós temos uma grande demanda, uma grande procura, porque as instituições perceberam que é muito mais inteligente você fazer com que o paciente fique lá dentro e tenha todas as suas dores atendidas, do que toda hora ele ser hospitalizado, por exemplo, e reduzir o seu tempo de internação. Recentemente, a gente fez até parceria com uma equipe de dentistas, que é a Lifecare, que até cirurgias odontológicas eles conseguem fazer lá dentro, evitando que o paciente saia, evitando o desgaste, agitação no consultório odontológico, dentro da mesma abordagem humanizada que a ABIE utiliza. Um outro pilar que nós fazemos questão de ter são os projetos culturais. Mas não é organizar festa, não é chegar do nada e aparecer ali uma apresentação. Toda a organização dos eventos são feitas por eles, porque a casa é deles. Então, por exemplo, agora no mês de agosto, foi escolhido o tema de futebol. Durante o mês, a educadora física trabalhou com eles atividades de bola, atividades como tema, futebol de botão. A terapeuta ocupacional fez com eles o enfeite da mesa, a psicomotricista, a lembrança que a família levou. Todos os grupos do mês tiveram uma temática de diferentes formas, com jogos, enfim, trazendo memórias, trazendo o interesse deles, porque no dia do evento foram eles que montaram, trouxe o protagonismo na própria casa. E aí, no dia a gente teve a interação, a brincadeira com o futebol de botão, veio uma profissional do futebol feminino para fazer uma apresentação de embaixadinha, atividades adultas, né, e que trazem sentido, trazem uma organização de tempo e espaço, e que eles sentem felizes. Quando a família chega, eles pegam na mão e vêm mostrar. Olha o que eu preparei para você na minha nova casa. Isso faz sentido e você os torna digno naquela fase da vida. E o nosso outro ponto, aqui eu gosto de dar esse exemplo, na festa junina tinha comida com todas as consistências, então aqui é tudo pastoso, mas todo mundo comia, não era a comida separada, batida do pastoso, era uma comida para todo mundo, inclusive para o pastoso. Na nossa equipe tem nutricionista, então a gente trabalha a nutri, a fono, a físio, todo mundo com muita integração, e esse é um dos nossos diferenciais, né? Juntar a equipe para discutir caso, para debater e montar os projetos que façam sentido para eles. Os passeios, então, uma vez por mês, a gente organiza por São Paulo alguma atividade que seja do interesse deles, olhamos a programação da cidade, tem uma visita técnica, eu ou alguém da minha equipe vai até o local, vê toda a questão de acessibilidade, bombeiro, farmácia, enfermagem, por onde vai entrar, onde vai sentar, quem vai acompanhar. É um checklist bem grande para garantir a circulação e a participação social com toda a segurança que eles precisam. E aí, no dia, a gente só leva os idosos que as famílias autorizaram, tem uma pulseira de identificação com o nome, a instituição e o meu telefone, porque qualquer dificuldade, eles têm ali uma segurança. Nunca ninguém me ligou, no máximo a gente trouxe idoso a mais, porque realmente chama bastante atenção quando a gente sai, porque vamos em 30, 40, 50, 60 idosos. O nosso transporte, ele é acessível e cabem 5 cadeirantes ao mesmo tempo, eles permanecem na cadeira de rodas, evita que ele senta, sai, que pode machucar, e demora muito. E aí, por exemplo, aqui o cinema. Então, eu fechei a sala de cinema só para eles, juntei idosos de várias instituições, e a sala ficou só para nós, porque aí a temperatura ficou do jeito que a gente queria, o som, eles podiam falar, levantar, ir no banheiro quantas vezes quiserem, sem constrangimento. O cinema era deles. E servimos McDonald's para todo mundo, e foi uma delícia. Nós fomos assistir o Elvis. Aqui o Museu do Ipiranga, enfim, todo mês tem alguma programação. A gente sempre coloca um vídeo lá no nosso Instagram. E eu gostaria muito que essa oportunidade fosse oferecida para vários outros lugares, mesmo que não seja com a ABIE. Eles vão, eles aproveitam e eles têm reações que, às vezes, na instituição eles não têm. Uma vez nós levamos um idoso que ele nem se mexia.
E no Teatro Municipal ele começou a cantar, a ponto de tomar um shh. E a gente tudo olhando, falei, ele cantou. Foi o meio, foi a oportunidade, não é um milagre. É a oportunidade de existir. E por mais que eles não se lembrem, vale a pena um momento, né? Isso é um argumento que a gente tem muito forte com a família, porque às vezes ele fala, nossa, mas vocês vão comer um rodízio de pizza? Ai, pizza a gente pede. Não, mas é a experiência, é o grupo, é a segurança, é voltar a frequentar um restaurante, a fono vai junto. A gente teve até pizza pastosa. Então, ela negociou com a pizzaria, bateram os recheios e a gente fez um passeio inclusivo e foi um sucesso. Eles adoraram. E aí, acho que é isso. Diante de todos esses serviços, a gente percebeu a importância de treinar, desenvolver, levar capacitação para as pessoas que trabalham nas ILPIs. Porque não adiantava nada deixar a conduta se o nosso colega não compreendia o nosso trabalho. Então, durante toda essa jornada, a gente sempre criou vivências, oportunidades da equipe interagir com a gente. E aí, na pandemia, isso se intensificou muito, porque nós precisávamos criar e treinar esses protocolos o tempo inteiro. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia, treinando de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10. Terminava de treinar, mudou o protocolo, agora é sem face shield, é com isso. E aí a gente viu o quanto era importante levar conhecimento para essas pessoas e que tudo aquilo que a gente construía nas terapias só fazia sentido se fosse reverberado. A partir disso, como eram muitos funcionários, nós tivemos a ideia de fazer o treinamento EAD, pela urgência da pandemia, né, para a informação chegar logo para todos eles. E isso evoluiu a tal ponto que hoje é o Cuidador de Elite, que é uma outra empresa, é um novo projeto que a gente está lançando, inclusive lançamos ontem à noite, que é toda uma metodologia, toda uma plataforma voltada direto para os cuidadores, dentro de uma abordagem humanizada, para mais do que eles terem a técnica de como dar o banho, como eles se vinculam, trazem toda a abordagem sensorial para causar bem-estar, aceitação do idoso e não ser um momento de guerra, né? Uma situação onde é estressante e o idoso e o cuidador terminam cansados. Então, fizemos a metodologia LAR, que é longevidade, ação e resultado. E aí o Cuidador de Elite também tem uma página no Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Além de atender diretamente quem quer se tornar cuidador, essa é uma metodologia disponível para as ILPIs, que favorece toda a educação continuada, para que os próprios gestores tenham um ponto de partida na hora de cobrar ou instruir os seus funcionários. Jamais eu faria tudo isso sozinha. A ABE só deu certo porque eu encontrei pessoas que toparam vestir essa camisa e que todos os dias saem das suas casas para fazer acontecer. Então, hoje, a história da ABE, ela deu muito certo, porque foi uma missão, foi um ideal que somou com tantas outras pessoas. Nós trabalhamos com profissionais da área da saúde, mas agora também da educação, profissionais integrados. Não está dando eco? Não? Deu eco aqui para mim, desculpa. São profissionais integrados, então a gente se encontra, se reúne, tem cursos, tem espaços de discussão de caso, que é o que faz toda a diferença, porque um profissional que trabalha sozinho, ele chega e se desmotiva, como eu me desmotivei há 12 anos atrás, não foi fácil, e quando você senta com um colega de outra área ou da sua área, cria o projeto, isso fomenta muito mais, além de causar um impacto melhor para os assistidos. A gente gosta dessa educação continuada porque a área da saúde ela não se esgota, a gente necessita de atualização constante. Trabalhamos de forma autônoma e sempre com o cuidado para sermos motivados. E toda essa gama de profissionais é o que a gente tem hoje na ABE. Como resultados, nós temos 20 instituições atendidas, 550 idosos já está desatualizado, eu preciso calcular, mas já passamos aí de 600 atendidos. Nós, felizmente, com muito orgulho, conseguimos plenitude nos cuidados, promover a verdadeira qualidade de vida, traz um processo de dignidade e é um grande diferencial para as ILPIs que oferecem o trabalho aqui em São Paulo, e algumas dessas que a gente atende, a Pri acabou de mostrar como casas que têm o selo da Trevo. Em 2018, eu fui para Portugal para fazer uma imersão no envelhecimento português, conhecer outras instituições, hospitais, saber o que está acontecendo na terra de lá.
E foi muito interessante, porque quando eu cheguei e apresentei esse trabalho, eles ficaram muito encantados, porque a profissão que tem lá chama animadora, a terapia ocupacional faz muito mais a reabilitação física, e nesse formato que a gente faz aqui, foi muito surpreendente para eles. Então, eu fui para aprender, aprendi muito, e tive a felicidade de poder dividir também o que a gente está fazendo aqui. E, agora, em julho, eu tive a honra de ser chamada em Paris para apresentar a BIE na Santexpo. Então, essa apresentação que vocês estão tendo agora foi a apresentação que eu fiz lá em Paris. E a mesma coisa, eu fui numa instituição, e não sei se vocês já foram à França, para mim foi a primeira vez, mas você tropeça, tem um museu, né? Tropeça, tem outro museu. E eu falei para uma instituição, quando que eles vão para um passeio? Não, dá muito trabalho. Se eles quiserem ir, a família que leve. Aí eu olhei para o meu projeto e falei, meu, foram 60 no cinema, mas tudo bem. Então, a gente já tem uma coragem, a gente já tem um passo, já tem aqui um calor humano da nossa cultura que faz com que a gente pense em alternativas além dos muros da instituição. E se hoje eu puder plantar em vocês uma curiosidade de olhar uma programação ali e pensar, será que os idosos que eu conheço podem vir? Eu já estou muito feliz. E aí eu também pude ir na Vila do Alzheimer, na Holanda, que foi o lugar onde eu chorei muito, tamanho encontro de filosofia que eu pude ter lá. Lá, realmente, eles têm mercado, tem pub, restaurante, tem muita autonomia, e a regra é não constranger, tem muito passeio. Conhecer a Vila do Alzheimer na Holanda, eu acho que vale muito a pena dar uma pesquisada, porque é uma boa inspiração, né? Uma outra cabeça. E foi um prazer imenso, e muito do que eu aprendi lá, eu trouxe para cá. Bom, como eu contei para vocês, lá no começo, eu fui chamada porque eu fui multada, e hoje o meu maior sonho é que vocês chamem a terapia ocupacional, chamem essas terapias porque vocês acreditam que faz toda a diferença. Porque vocês acreditam que os idosos que chegam até vocês para serem cuidados, eles são muito mais do que aquele monte de não que vocês preenchem na ficha. Aquele monte de incapacidade, diagnóstico de não faz mais, grau 1, grau 2, grau 3. Eles são pessoas, eles são sujeitos desejantes. E que vocês acreditem que eles podem ainda ser investidos. Então, que não sejam mais por multa, e sim porque vocês acreditam que eles podem ser ativos. E hoje o meu maior inimigo, e é até por isso que eu estou tão feliz de estar aqui, é o desconhecimento. Eu sou muito chamada em instituições e a pessoa fala, eu já tenho terapia ocupacional. Porque eu tenho uma cuidadora que trata eles sentem felizes e ela ocupa o tempo. Aí, eu sei que o nome da minha profissão não ajuda muito. Mas terapia ocupacional é uma faculdade, é uma graduação da área da saúde que se especializou em tratar questões funcionais. Não é qualquer pessoa que se torna terapeuta ocupacional. E a maior parte das instituições diz que tem TO, diz que tem atividades, mas não entende porque só 3 idosos participam, sendo que a casa tem 100. É porque eles não estão tendo a oportunidade de receber os exercícios de maneira adequada. E eu estou brigando, inclusive, com o meu conselho. Eu estou pedindo ajuda, eu não quero denunciar ninguém. Eu quero ajuda para que vocês entendam que isso existe. Há pouco tempo, a gente fez uma pesquisa com o Sebrae. Hoje, a BIE é uma empresa pioneira, sem concorrentes, o que, para mim, é uma pena, porque aí as pessoas acham que faz e não faz. E eu desejo poder inspirar e que muitas outras borboletas possam chegar em outros lares e levar a vida, assim como a gente tem feito em Verde Limão. Muito obrigada e, se precisarem, contem com a BIE. Maiara, eu vou pedir para você continuar aqui, porque a gente tem alguns minutos para perguntas. Se alguém quiser, levantem a mão, por favor, que levaremos o microfone, ok? Você quer conduzir, Priscila? Ok. Oi, meu nome é Marcelo. Eu sou novo nesse espaço, enfim. Bem-vindo. Então, eu só tenho perguntas. Você comentou que, por exemplo, você levou 60 idosos ou pessoas no cinema. Como fica o risco de traslado? Enfim, se eu fosse dono de um residencial, ficaria muito preocupado de 60 pessoas saindo e estar olhando o relógio para ver se voltou todo mundo bem, vamos colocar assim. O que eu mais ouço é assim, eu sou uma galinha com os pintinhos embaixo do braço. Tem certeza que você vai tirar eles daqui? Nós temos critérios, então a gente faz um cálculo. A cada 5 idosos, uma pessoa, um cuidador e um terapeuta. Como eu faço todo esse planejamento, eu consigo prever uma porção de dificuldades que podem acontecer e, caso tenha alguma emergência, eu tenho protocolos para agir.
Então, no cinema, acho que foram 5 instituições. Para cada instituição tinha um terapeuta de referência, uma quantidade de equipe. A gente tem uma lista de kit básico, tanto de higiene quanto vonal, caso, sabe, coisas detalhadas, que na prática a gente foi construindo esse manual. Então, é um passeio seguro, porque tem todo um planejamento. E durante, eu vou mandando notícias, eu vou realmente... eu sei o perfil, eu conheço os idosos que eu estou levando. Se é alguém que agita, então eu vou deixar um terapeuta só para ele. Se é um idoso que ele anda, mas ele cansa, eu vou levar uma cadeira de rodas. Então, é técnica. Né? Então, e a gente, é o que eu falei, em geral, eu preciso ir com o panfleto da sua instituição. Porque as pessoas olham aquilo e veem eles tão seguros, tão felizes, aproveitando, que aí querem saber de onde são. Chama bastante atenção, e se um dia você quiser ir com a gente, é bem-vindo. Porque eu gosto muito que a pessoa visualize, porque na imaginação você fala, não vai aproveitar. Mas como a gente agrega a técnica, isso é possível e eles têm bastante sucesso. A gente foi, mês passado, na Sala São Paulo, e tinha uma idosa que ela gritava, falava muito palavrão. E aí, imagina, Sala São Paulo, ela, nos primeiros momentos, ficou muito tranquila. Mas abriram a porta e veio um vento. E aí eu não posso dizer o palavrão. Mas ficou estressante para ela. Então, eu fui dar uma volta, porque lá é maravilhoso, né? Então, ela ficou uns 20 minutos assistindo a apresentação. Do restante, a gente foi na cafeteria, comeu uma torta holandesa, porque ela come pastoso, eu sabia. A gente foi ali na loja, ela foi ver, ela foi admirar. Então, ela foi, participou, mas não ficou 1 hora da apresentação. 20 minutos foi suficiente. O restante, eu fiquei com ela, andando, ela se acalmou e ela até dormiu na volta. E se ela ficasse na instituição, ela estava gritando o dia inteiro. Mas porque ela mudou de ambiente, ela teve o cuidado. Eu até tentei acalmá-la falando perto, mas aí ela se assustou. Então, eu falei, não, vamos ampliar esse espaço, porque aqui, muito no escurinho, ela não está bem. E tudo bem, saímos. Né? Eu tenho filhos pequenos, né? A gente, às vezes, vai para um passeio e a criança fala mais alto no teatro. Então, estamos na sociedade, a gente precisa se tolerar e criar essa cultura de que, se eles querem, basta dar os caminhos que eles podem aproveitar. Então, eu sei que, às vezes, é um mecanismo de muita proteção, né? Vamos deixar ele aqui, ele está seguro, vai que... Mas eu te garanto que eles ficam muito bem. E eles aproveitam, e eles passearam uma vida inteira. Por que agora eles não podem passear também? É dignidade, sabe? Tem que ter coragem, tem que ser meio doida, mas vale a pena. E você está convidado para o próximo. Vou entrar em contato com você. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Temos várias perguntas, que bom. Oi, boa tarde. Nós somos uma equipe técnica de uma instituição de longa permanência pública. Então, a gente tem um convênio com a prefeitura, esses idosos são encaminhados via CREAS. Eles são encaminhados por situação de vulnerabilidade, violência, abandono. E a dúvida que ficou a gente ficou encantado, mas tem algum tipo de parceria nesse sentido com instituições sociais que prestam esse tipo de trabalho? Por enquanto, eu estou apenas em instituições privadas, mas nada impede que a gente possa ter um começo. Quem sabe é um convite. Vocês vão ser pioneiras para que isso seja levado para outros lugares. Quem sabe virar uma política pública, eu topo. Com certeza. É isso. Lá atrás. Pode. Ela já respondeu minha pergunta, obrigada. No fundo da sala. Pergunta dela. Então, temos mais uma aqui? Aí eu vi uma pessoa lá onde? E temos aqui e temos lá. Aí vocês se organizam para ver quem responde, quem faz a pergunta primeiro. Então, boa tarde. Boa tarde. Na equipe multidisciplinar, eu vi que enfermeiro não consta na sua lista. E isso me preocupou. Não, nós prestamos serviço em ILPIs. E, em geral, as ILPIs já têm a equipe de cuidadores, técnicos, auxiliares de enfermagem. Eu entrei com essa outra parte da equipe que é de reabilitação, mas vocês são minhas melhores parceiras, né? Então, quando a gente chega, a primeira coisa do nosso protocolo é perguntar para vocês como está o dia, tem alguma intercorrência, terminou a atividade, a gente dá a devolutiva para a enfermagem. Então, é uma outra parte da instituição que não está aqui porque a gente se propôs a cuidar da parte de estimulação, reabilitação. Mas vocês são muito importantes, são grandes parceiros para a gente. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Também, o que me chamou a atenção foi com relação à composição da sua equipe multidisciplinar.
que não tem um assistente social, né? Haja vista que é um profissional que também trabalha com esse segmento populacional. Então, eu queria... O Congresso da Trevo foi a primeira vez que a gente contou para o mundo que a ABE existe, porque até então eu estava muito preocupada, muito focada ainda nos processos, e teve uma proporção tão grande, foi tão surpreendente, que chegou a locais que eu nem imaginava. Então, a boa notícia é que nós estamos contratando. Amanhã, a nossa equipe de RH vai estar aqui no stand, e estamos exatamente nesse momento de aumentar a nossa gama de profissionais, reforçar as categorias, porque a procura, felizmente, está muito grande. Então, amanhã você é muito bem-vindo, até hoje mesmo, se você quiser ou tiver alguém para indicar, com o maior prazer. Eu não tenho portas fechadas para ninguém. Há pouco tempo entrou um profissional de psicodrama. Eu nunca tinha imaginado ter psicodrama. E hoje ele é o Chaplin, que está lá no nosso stand fazendo uma intervenção com vocês. Então, agregou, fez bem para eles, está sendo bem-vindo, eu estou tendo bons feedbacks, bora. Então, e a gente faz a pessoa entrar na nossa metodologia, todo mundo que entra na ABE é treinado por 1 mês, 15 dias a 1 mês, visita todas as casas, acompanha grupos de colegas, para realmente entender a abordagem multidisciplinar, para depois ir a campo. Tem o welcome, tem o kit de boas-vindas, ganha uniforme, ganha o treinamento, enfim, a gente tem todo um cuidado. E, por que não, é muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela dica. Tem mais uma? Mais uma pergunta? Ali lá no cantinho. Temos tempo para mais uma pergunta, sem problemas. Oi, boa tarde. Na verdade, assim, acabou que respondeu um pouco da minha pergunta. Primeiro, que é uma grande satisfação estar aqui. Eu assisto bastante aos podcasts, né? Obrigada. Eu acho que a gente é separado um pouco pela distância só, mas eu sou gerontóloga de formação, sou gestora de uma casa de repouso e sigo na mesma vibe que você, assim. Vou com os idosos para tudo quanto é lugar. Às vezes eu consigo, daí depois eu penso, meu Deus, como eu vou? Só vai. Só vou. No final, realmente dá tudo certo, sempre. E eu acho que, assim, o que é mais gratificante, o que me chama mais atenção em relação a isso, é realmente ver como eles voltam realmente a viver. É uma experiência totalmente diferente. Por mais que eu hoje falo com segurança que eu tenho uma ótima equipe, é totalmente diferente da experiência de cuidados diários, né? Que é muito importante, mas é assim, um passeio, uma atividade diferente. Eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade, assim, me chama muita atenção quando a gente realmente consegue fazer uma atividade que não é uma coisa que leva a uma infantilização, porque como a gente não tem ainda bons profissionais capacitados, e isso não é culpa da própria pessoa, mas sim num processo de formação, enfim, tudo isso vai levando a até uma desestimulação dos idosos a participarem, muitas vezes, né, daquilo que é feito como investimento da parte dos gerenciadores, enfim, dos gestores das instituições. Então, né, atuo no estado de São Paulo, mais na parte do interior, e eu queria que houvesse uma expansão muito grande, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem campo para isso, né? Tem braço, a gente vai ter que criar mais braços, né? Mas, assim, meu desejo daqui do fundo é que a gente consiga atingir o maior espaço possível com esse trabalho que você faz. Parabéns. Obrigada. E se você topar ser os meus braços ou aumentar a asa da minha borboleta, eu agradeço. Agora, quando a gente se deu conta, a gente entendeu que esse é um projeto que tem uma função social, né? Mais do que ficar atuando nas instituições que me permitem entrar, tem uma função social. Então, poder contar para o mundo, aproveitar agora essa questão da internet, né? Você falou do podcast, o Cuidador de Elite, a gente tem um programa de podcast que traz convidados, pessoas que realmente contribuem, que estão engajadas em diferentes setores, para a gente bater um papo, poder multiplicar essas ações. Priscila já esteve no nosso podcast, em breve o programa da Trevo vai ao ar.
Então, são iniciativas que a gente percebe que alcançam muitas pessoas e acho que em 2024 a gente traz novidades, né, Pri, com relação a como que a ABIE e a Trevo conseguem fortalecer outros locais que não só a Grande São Paulo, né? Então, a gente está nessa força, a gente está criando ainda algumas coisas para poder estender e sem limitar o nosso trabalho aonde o nosso carro chega. Acho que seria egoísta da nossa parte ficar só aqui em São Paulo, sendo que é um projeto que até a Europa se interessou, né? Então, eu fico muito honrada, muito feliz, grata pela oportunidade que vocês me dão e que vocês acreditem que isso é possível de ser implantado próximo do lugar onde vocês trabalham, dentro da casa de vocês, que vocês tenham olhos para ver da potência, o quanto eles ainda podem ser ativos, mesmo que eles tenham algum diagnóstico, alguma fragilidade. É ter olhos para ver, e eu espero que hoje eu tenha dado bons óculos para vocês. Que é isso. Muito obrigada. Quero só dizer que a Maiara é muito inspiradora. A gente é muito fã do trabalho que ela realiza. Muito obrigada pelo seu aceite, por tudo que você agregou. E eu quero replicar aqui, para finalizar rapidinho, uma frase que eu ouvi de você mesma. Acho que na ocasião do podcast, quando você disse que o caminho a gente faz caminhando. E todos os desafios que você colocou aqui, você superou justamente caminhando, seguindo e encontrando alternativas, soluções e com muito propósito, né? Então, eu acho que é muito importante e isso a gente consegue replicar nas nossas realidades, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agora, obrigada.